Hoje vamos falar sobre questões de construção coreográfica, como a gente deve fazer esse processo, qual caminho a gente deve seguir, por onde a gente deve ir, quais profissionais a gente deve buscar. Então vamos lá hoje falar sobre coreografias. Falando sobre coreografias, vamos começar hoje falando como a gente deve pensar inicialmente, qual caminho a gente deve seguir. Então, primeiro a gente precisa entender qual nível de dança a gente está, se somos iniciante, intermediário, profissional. O bailarino, ele não tem a menor obrigação de ser coreógrafo. São coisas diferentes. Então, nós temos o bailarino, o coreógrafo, o profissional da direção artística. Então, para cada função, existe um valor para aquele profissional. Então, o profissional, ele não é obrigado a coreografar, muito menos sendo de graça, tá? Então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho melhor todo esse processo. Vamos trabalhar com exemplos reais que fica um pouquinho mais fácil da gente entender como funciona, tá? Então, eu tenho uma bailarina que ela me procura para buscar esse trabalho coreográfico. Então, primeiro eu preciso entender o que ela quer, aonde ela quer chegar. Essa coreografia será uma coreografia somente para mostras? Hoje em dia a gente ainda tem mais a questão aí das lives, porque quando a gente coreografa para uma live, tem toda uma outra estrutura, tem outro tipo de enquadramento, como a gente tem que trabalhar com essa interação quem está assistindo a gente. Então, quando a gente pensa em vídeo, em live, a gente pensa diferente em formato de palco. Então entendemos qual é a proposta da bailarina, para onde ela quer levar aquela coreografia. Depois a gente vai entender se ela vai para a mostra ou se ela vai para um concurso. Concurso, normalmente a gente tem elementos chaves que ajudam uma pontuação maior para que aquela apresentação fique um pouco mais positiva e que a bailarina consiga ali o que ela, óbvio, que ela deseja, que é conseguir uma pontuação e uma classificação entre as 3 colocadas. Entendemos para onde ela quer levar a coreografia, a gente vai começar a entender qual a modalidade ela vai levar, se existe uma obrigatoriedade de ser uma mejance, uma música tradicional, um tárabe, folclore. Entendemos ali para onde a gente vai começar a partir agora do ponto, o nível dessa bailarina. Então a gente não pode, eu, Renata, evito a tentar colocar excesso de movimentações para uma bailarina que é iniciante, ela não vai conseguir trabalhar aquele formato intermediário ou avançado. Ela acaba ficando com uma coreografia suja porque ela ainda não tem técnica para aquele tipo de movimentação. Não adianta excesso de movimentação onde a bailarina ela não tem ainda condições de executar. Fica uma coreografia suja, onde a bailarina não tem ali uma postura, não tem uma consciência corporal adequada para aquele tipo de movimento. Entendemos o seu nível, a modalidade e para onde ela quer levar essa coreografia. Vamos na busca daquela música. Eu digo muito brincando com as minhas alunas, quanto mais eu gosto muito da música, menos eu quero dançar ela. Eu prefiro pegar músicas que para mim sejam no nível intermediário de gostar daquela música, porque quanto mais eu gosto, eu acabo às vezes não pensando um pouco menos na técnica e querendo curtir a música. Isso falando, dando exemplo pra mim, como acontece comigo, e não quando eu vou coreografar para outra pessoa. Uma coisa muito importante, nem toda música que a gente gosta, a gente tem condições de dançar aquela música. Às vezes a gente vê uma bailarina que a gente gosta muito dançando aquela música e quando a gente acha que vai conseguir executar, e às vezes no nosso corpo não fica bom. Então precisamos saber avaliar se estou apta em condições técnicas de dançar aquela música, porque existe também músicas com níveis diferentes. Então eu tenho músicas mais fáceis, músicas intermediárias e música que vai exigir que a bailarina tenha um nível mais avançado para que aquela leitura musical fique mais limpa, fique coerente. Pensamos ali em qual música, vamos para o figurino. Eu acho muito interessante, pelo menos, você ter uma base de qual figurino você vai usar, dependendo da modalidade, porque, por exemplo, se eu vou dançar uma mejance, eu posso ter, de repente, um trabalho de saia
maior, mais volumoso, onde a saia ela será um elemento composto ali que eu vou trazer para minha dança. Ela vai ser um acessório que eu vou trazer para minha dança. Então eu procuro pensar antes no figurino, principalmente se tratando de algumas modalidades. Quando a gente pensa, por exemplo, de repente num saíde ou num ballad, não vai fazer diferença para a construção coreográfica. Se eu, por exemplo, penso em fazer jogadas de perna, né, alguns giros com algumas pernas com lançamentos de pernas, batimãs, rondejães, eu preciso pensar se o meu figurino vai permitir que a minha movimentação seja executada. Se eu tiver uma saia muito justa, uma saia muito tubinho, eu vou ficar com a movimentação de perna um pouco mais restrita. Então, por isso que eu gosto já de pensar na composição do figurino antes de pensar na construção coreográfica, para saber se meu figurino vai servir de elemento para minha dança ou ele possa estar prejudicando numa movimentação que eu coloque ali dentro da coreografia. Vamos pular um pedacinho aqui só para a gente poder entender uma outra questão. Então, quando eu procuro um profissional para querer uma coreografia, para comprar uma coreografia, porque o profissional ele não tem obrigação de dar coreografia, porque esse é um outro trabalho. E o profissional, ele paga suas contas. Então, a dança paga as contas dos profissionais de dança. Então, não diminua os profissionais da dança, porque ele também tem família, ele tem conta de luz, de água, celular, internet e tudo mais. Então, o trabalho coreográfico vai ser diferente do trabalho ali que você paga uma aula regular. Eu tenho, por exemplo, um valor X da coreografia, mais o valor que ela vai pagar da aula particular, porque são coisas diferentes. Não adianta somente ela pagar o trabalho coreográfico, eu gravar um vídeo, entregar a ela e vamos lá, aprende aí que agora é a sua vez. Não é assim que funciona. Então, cada vez que a bailarina ela vem até o meu estúdio para poder trabalhar, para poder limpar, para poder treinar, a gente vai limpar passo a passo de cada movimento que ela esteja aprendendo. Então, não é somente comprar uma coreografia. Ela vai ter aula, ela vai ter estrutura, ela vai ter conhecimento teórico de tudo que ela está aprendendo naquela coreografia, porque muitas vezes ela não sabe, ela não tem a teoria. Então ela vem querendo comprar uma coreografia de mejança, mas ela não entende toda a estrutura da mejança. Então não adianta eu falar para ela, sobe o pé, desce o pé, bate o quadril, e ela não tem a menor noção de uma leitura musical. Então ela vai pagar a questão coreográfica e vai pagar a hora-aula. Aí ela vai pegar, vai fechar o pacote, onde ela seja melhor para ela, tanto financeiramente, quanto da busca real que ela tem na necessidade daquele trabalho estar pronto. Algumas pessoas às vezes me procuram querendo um trabalho coreográfico, mas ele não quer que a outra pessoa saiba que não foi coreografado por ela. Eu não vejo o menor problema, porque ninguém é obrigado a ser coreógrafo. Então não tem problema se você busca um profissional, aquele profissional ele é o seu coreógrafo. Você é a bailarina e você tem um coreógrafo que trabalha junto com você. Como você pode ser a bailarina, ter um profissional que te dá uma direção artística e um outro profissional que seja o seu coreógrafo. As pessoas não precisam ter vergonha por não saberem coreografar e ter a necessidade de algum coreógrafo para coreografar para você. Porém, a gente tem sim, é uma realidade que algumas pessoas procuram para ter o meu trabalho como coreógrafo, mas não quer que saibam. Então, normalmente, quando é dessa forma, o valor coreográfico eu cobro um pouco mais alto, porque eu não vou estar tendo um certo crédito com a premiação que a pessoa vai ter caso ela participe de um concurso. Então, quando ela compra uma coreografia, por exemplo, para um concurso, ela provavelmente terá premiações. Então, com isso, ela vai ter também um retorno para ela financeiro. Quando a bailarina ela compra uma coreografia para poder participar de concursos, ela terá o seu retorno ali financeiro dentro daquelas premiações. É óbvio que pode acontecer da bailarina demorar a conseguir um tipo de premiação, que isso é natural, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, uma bailarina iniciante começando num concurso amador, ela não pode esperar que ela vai entrar nos concursos e ela vai tirar premiações de primeiro lugar logo assim que ela começar. Tudo é um processo. Então, ela vai usar inicialmente como experiência, ela vai se inscrever no máximo de concursos e mostras para que ela possa treinar a coreografia.
Você pode ter ali as suas primeiras apresentações, não tão da forma que você desejaria que ficasse, porém, você faz parte do processo. Aí a gente começa a pensar ali, já tem 1 ano trabalhando aquela coreografia, já está na hora de começar a estudar uma próxima coreografia? Eu digo que sim, porque o trabalho coreográfico, até você criar uma construção raiz, forte, dançar aquilo com autonomia, com consciência total do seu corpo, o processo é demorado. Vai começar um trabalho coreográfico, ele vai demorar a ficar com uma estrutura da forma que a gente imagina que vai ficar. Então, após 1 ano, já é interessante você começar a pensar num próximo trabalho, porque você vai demorar um mínimo aí de 6 meses para começar a ficar um trabalho legal. E nem a gente fala também, que eu sempre dou dica de leitura musical. Quando a gente começa a estudar uma música, em menos de 6 meses aquela música ela não fica boa. Até que você entenda toda a estrutura, base rítmica, entonação, pulsação e assim vai. Aí já seria ali um outro assunto. Hoje aqui a gente está falando sobre questões coreográficas, então não vou levar um pouco mais para o outro lado sobre leitura musical, tá? Então fica essa dica. Quando você vai buscar um profissional, procure saber se aquele profissional é dentro da proposta que você imagina, se é a dança que você imagina para sua dança, para sua vida. Não adianta você querer um estilo egípcio e procurar um profissional que trabalha no estilo ucraniano, por exemplo, dando um exemplo qualquer. Então você tem que procurar um profissional onde você se identifique com aquele profissional e muitas vezes também aquele profissional ele consegue dar segmentos diferentes, ele consegue te dar uma orientação. Então senta com um profissional, diz qual é a sua proposta real e vê se aquele profissional está apto ali dentro do que você imagina e deseja para o seu trabalho coreográfico. Então hoje falando que professor de dança, bailarino e coreógrafo são coisas diferentes. Então, quando você for buscar um profissional, não necessariamente porque ele é professor, ele vai ser um coreógrafo. E isso não há problema algum quanto a isso. Tá ligado na dança? Veio hoje aqui falar um pouquinho sobre construção coreográfica e tem, óbvio, muita coisa para falar, muita coisa tá por trás disso tudo, mas ficou a dica de hoje. Um grande beijo para vocês, não esqueçam de seguir o nosso canal, compartilhar o vídeo, estudar, ficar ligado aqui em tudo que está acontecendo, música para baixar, entrevistas, dicas, viagens. Então a gente está aqui para orientar um pouquinho, passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês, porque eu não vou levar essas informações comigo. Beijo, tá ligado na dança, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.